No REST, os verbos, eu acho que é aquele ponto em que você bate o olho no contrato e sabe se a pessoa tem a mínima noção de REST ou não. Era comum em tecnologias, em frameworks passados, utilizar só POST para enviar e trocar informação para tudo quanto é lado. O REST ele traz a prática de se utilizar os verbos HTTP para representar a ação de CRUD que eu quero fazer. CRUD, Create, Read, Update e Delete. Então tem verbo do HTTP para cada ação dessa. Por isso que quando a gente define o recurso, a gente só define o substantivo que representa aquele recurso. Porque a ação que eu quero fazer, se eu quero criar, se eu quero apagar ou se eu quero atualizar, se dá através dos verbos. Os verbos HTTP são classificados como seguros e idempotente. Um verbo seguro é um verbo que não causa alteração de estado no servidor. Então eu posso usar tranquilamente sabendo que eu não estou provocando nenhuma mudança no servidor. Um verbo idempotente significa que quando eu faço a chamada, uma determinada chamada REST, utilizando aquele verbo, eu posso chamar repetidas vezes que eu vou ter o mesmo resultado. Então quando eu uso um verbo idempotente, caso eu chame e dê um erro, eu devo estar completamente seguro que eu posso chamar de novo para ter o efeito desejado. Então quando eu faço uma chamada em um recurso com um verbo idempotente, significa que a minha aplicação pode chamar N vezes e vai ter o mesmo resultado. Bom, vamos passar por todos eles. O POST. O POST ele é inseguro, ou seja, quando eu uso, eu altero o estado lá no servidor, na verdade eu estou criando estados novos. Ele não é idempotente, se eu fizer 3 posts, eu criarei 3 linhas novas no banco de dados, eu não vou estar trabalhando com o mesmo recurso. E o POST também é um verbo que normalmente não se usa cache, porque a cada resposta do POST, normalmente eu vou ter uma resposta diferente, justamente por não ser um verbo idempotente. É normal ter como resposta ao chamar um POST um retorno 201. A gente vai ver no próximo vídeo sobre os retornos HTTP. 201 é uma resposta indicando que o recurso foi criado e também é comum eu ter o ID. Geralmente é o servidor que atribui ID para cada instância que eu crio. Então vai ter como resposta uma URL indicando o ID daquele recurso que eu pedi para criar. Get acho que é o verbo mais utilizado porque a maioria das exposições de informação que se faz entre sistemas é para consultar o dado de outro sistema e o get é justamente o verbo que consulta o estado de uma ou mais instâncias de um determinado recurso. O get ele é seguro. Eu posso fazer várias chamadas get que eu não vou estar alterando o estado de nenhuma instância no servidor. Ele é idempotente. Se eu fizer 10 gets iguais, eu vou ter 10 vezes a mesma resposta. E justamente por causa dessa idempotência, o get é o verbo que mais aceita cache. Se eu fizer uma consulta e essa consulta tem alta chance de retornar o mesmo resultado num período curto de tempo, eu posso fazer cache dessa resposta. Put. Put é um verbo para fazer update. O put tem como característica substituir completamente a representação, completamente o conjunto de estado, de atributos, de propriedades daquele recurso. Então quando eu faço um put em uma coleção ou em uma instância específica, significa que eu vou apagar ou ignorar todos os dados já existentes e vou substituir pelos novos dados que eu estou enviando. Também é esperado do put que ele funcione como um híbrido. Se eu enviar um determinado conjunto de atributos para uma instância que não existe, ele cria. Ele acaba atuando também como um post. Então ele é do tipo, se existe, atualiza, se não existe, cria. O put é inseguro, porque ele altera o estado do servidor. É idempotente, porque se eu executar vários puts em seguidas, eu estou realizando exatamente a mesma alteração de estado do lado do servidor e vou ter o mesmo tipo de resposta. E ele também não usa cache. E ele também não usa cache, principalmente por não ter característica de consulta. O cache é muito mais usado para get. O patch ele é diferente do put porque ele faz alterações parciais de um recurso. Então, por exemplo, se eu tiver
um determinado recurso que tem 10 propriedades e no PET eu passe apenas uma, ele deve alterar no servidor apenas aquela propriedade, ele não vai mexer nas outras. O PET também é inseguro, porque eu altero o estado do servidor. Ele é idempotente, se eu alterar várias vezes o nome da pessoa, eu vou ter o mesmo resultado, aquela alteração de nome N vezes. E também não usa cache por não ter característica de consulta. O delete tem a função de apagar uma ou várias instâncias de um determinado recurso. Normalmente, como resposta, eu vou ter um código HTTP 204, no content, eu apaguei, eliminei aquele recurso, não dou resposta nenhuma, apenas que eu apaguei com sucesso. Ele é inseguro, porque quando eu apago, eu altero o estado no servidor, eu faço uma alteração na base de dados. Ele é idempotente, assim como no banco de dados, se eu executar um delete 10 vezes, eu vou ter 10 vezes o mesmo resultado. No REST, se eu executar o mesmo delete várias vezes, eu vou ter o mesmo resultado como retorno, e também não é um verbo candidato a cache, por não ter característica de consulta. O HTTP também tem alguns outros verbos, que o REST se apropria deles na abordagem que ele adota, e que é um pouco menos usado. São eles o options, o head e o trace. O options serve para fazer uma consulta e pedir a lista de verbos possíveis para eu usar em um determinado recurso. O head me traz apenas os cabeçalhos. E o trace funciona como um espelho. Tudo que eu mandar para o servidor, ele manda de volta. O objetivo é testar se no meio da chamada entre o cliente e o que eu espero que o servidor esteja recebendo, esteja havendo alguma alteração. São verbos menos usados, no entanto é uma excelente prática se você conseguir fazer a sua API implementando esses três também. E existem cenários também que aí a gente já pode dizer que não é mais REST, no entanto a gente faz um puxadinho para poder adequar ele dentro do padrão, que é quando eu não tenho CRUD, quando eu não estou fazendo alteração de estado de um recurso. É quando eu tenho serviços no meu domínio que executam algum tipo de processamento, por exemplo, enviar um e-mail, fazer um cálculo matemático, iniciar o processamento de alguma função no meu sistema, e outras funções em que eu não tenho exatamente um ID, em que para ela eu não tenho um registro lá no banco de dados que eu possa estar fazendo criação, deleção, update ou consulta. Para estes casos específicos, no endereço ali na URL do recurso, a gente ao invés de utilizar substantivos, a gente utiliza verbos. Por exemplo, enviar, somar, calcular, processar, e o verbo HTTP vai depender da característica de seguro idempotente. Por exemplo, se para eu enviar um e-mail eu vou causar uma alteração de estado no meu servidor, eu vou utilizar um post nessa URL. Se eu tiver uma função exposta ali em REST que só faz um cálculo e não altera estado no meu servidor, sinal que é um processamento seguro, eu vou utilizar um GET. E eu também vou preferir o POST quando eu tiver necessidades de segurança. Por exemplo, mesmo que eu vá fazer uma consulta em que eu poderia passar os parâmetros todos via URL, a gente já vai ver como trabalhar esses filtros, esses parâmetros no próximo vídeo, eu devo optar por utilizar POST, porque quando eu utilizo POST, ao invés de eu utilizar o URL, eu passo os parâmetros dentro do corpo da mensagem. E quando se utiliza HTTPS, o corpo da mensagem é encriptado e protegido.